Este é o canal Disco Livro e Fé, é um prazer tê-lo aqui. Aproveito para pedir que curta, comente e compartilhe não somente este como os demais vídeos do canal, caso goste do conteúdo, e convido-lhe a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Você também pode me seguir no Instagram, link na descrição. E no sintetizador de hoje estarei dando continuidade à síntese do livro O Mestre Inesquecível, de Augusto Cury. Se você não viu o vídeo anterior, seria bom assisti-lo antes. Cury diz que é bom gastar um pouco de tempo para expor alguns mecanismos inconscientes que conduzem ao processo de transformação da personalidade. Segundo ele, se não entendermos esse processo, teremos apenas uma admiração superficial por Jesus. Diz ele que não existe lembrança pura do passado, mas reconstrução dele. Por quê? Porque no momento em que recordo uma experiência passada, estou sendo influenciado por uma série de variáveis, como o meu estado emocional, o ambiente em que me encontro, minha motivação. Essas variáveis entram em cena, dando ao passado cores e sabores que ele não tinha. Muitos pensam que estão recordando o passado nos consultórios de psicologia, mas muitas vezes estão recordando o passado desfigurado pelo presente. O objetivo máximo do tratamento psicológico é reeditar a história e resgatar a liderança do eu. O eu tem de ser gerente dos pensamentos e administrador das emoções. Caso contrário, ele será sempre vítima das suas misérias psíquicas. Seguindo o mesmo princípio, um psicopata tem um comportamento sereno em determinadas situações, simulando lucidez, mas em situações tensas ele abre certas janelas da memória e mostra a sua face violenta. Como atuar nessas tramas ocultas? Muitos psiquiatras creem que os psicopatas são incuráveis. Cury acredita que eles podem ter esperança. A transformação da personalidade do apóstolo Paulo é um exemplo de como alguém agressivo pode ser transformado. Infelizmente, a maioria das pessoas leva para o túmulo os seus conflitos. Costumam ser agressivas, fóbicas e ansiosas a vida inteira. Jesus não estava interessado apenas em que seus discípulos resgatassem o passado sombrio, pois sabia que esse resgate é frequentemente distorcido. Desejava que eles reeditassem o passado. Conhecer a grandeza do perdão, superar o sentimento de culpa, cultivar um amor fraterno eram instrumentos preciosos para essa reedição. Nós gostamos de relacionar com pessoas serenas e que valorizem nossas qualidades. Queremos ter filhos que reclamem menos e que sejam menos agressivos. Desejamos ter alunos menos ansiosos ou arredios e que amem ardentemente o saber. E colegas de trabalho menos competitivos, mais abertos e éticos. Mas não devemos esquecer de que muitos cientistas e homens que brilharam na sociedade foram no passado pessoas complicadas. Por que venceram seus problemas? Porque alguém investiu neles. As pessoas que mais lhe causam problemas hoje poderão vir a ser as que mais lhe darão alegrias no futuro. Invista nelas, cative-as, surpreenda-as. Plante sementes e espere que os anos passem. Esse é o único investimento em que jamais se perde, sempre se ganha. Se as pessoas em quem você investiu não ganharem nada, você certamente ganhará. O que? Experiência, paz interior e consciência de que fez o melhor possível. Jesus investiu sua energia e inteligência em pessoas complicadíssimas para mostrar que todos têm esperança.
Você e eu temos esperança de que somos capazes de transformar os problemas mais intocáveis da nossa personalidade. Só Judas achou que seu caso não tinha solução, embora fosse o melhor na fase inicial. Veremos que Jesus nunca o abandonou. Foi Judas quem se auto-abandonou. Jesus, certa vez, contou uma história que perturbou os seus ouvintes, quebrou para sempre alguns paradigmas religiosos. Contou que havia certo fariseu que orava de maneira eloquente. Em sua oração, ele agradecia a Deus por sua integridade. Dizia que jejuava, dava ofertas e fazia orações constantes. Havia também um pobre moribundo que mal conseguia falar com Deus. Ele olhava para o céu, batia no peito e pedia compaixão. Provavelmente não dava ofertas para o templo, não orava com frequência e não tinha um comportamento ético. Sentia-se um miserável diante de Deus. Qual dessas duas orações foi aceita por Deus? Se houvesse uma pesquisa entre todos os religiosos do mundo, provavelmente o fariseu ganharia disparado. Entretanto, para o espanto dos ouvintes, Jesus disse que a oração do fariseu não foi ouvida, não atingiu o coração do Criador. Por quê? Porque ele orava de si para si mesmo, exaltando-se. Não procurava Deus no íntimo do seu ser. Segundo Jesus, Deus olha para algo que não aparece exteriormente, para a consciência, a real intenção. O fariseu considerava-se um grande homem diante de Deus por causa da sua ética moral e religiosa, mas não analisava os próprios erros, não tinha consciência de que o coração que pulsa, o ar que respira, a mente que pensa eram dádivas divinas. Aos olhos de Jesus, Deus se importa com a consciência. O miserável que não conseguiu sequer produzir uma oração extensa, nem com belas palavras, tocou o coração de Deus. Isso porque tinha consciência da sua pequenez, da sua falibilidade e da grandeza do Criador. Jesus treinou seus discípulos a serem fiéis à sua consciência. Não adianta disfarçar, dissimular e teatralizar comportamentos. Não é a quantidade de erros que determina a grandeza de um discípulo, mas sua capacidade de reconhecê-los. Uma pessoa podia ter 1000 defeitos, mas se tivesse a coragem de admiti-los, abriria o caminho para ser curada. O mesmo princípio ocorre na psiquiatria e psicologia modernas. Nada podemos fazer por uma pessoa que se esconde dentro de si, a não ser que ela tenha uma psicose. Vivemos em sociedades que amam os disfarces e as máscaras sociais. As pessoas sorriem, mesmo devastadas pela tristeza. Mantêm as aparências, mesmo que falidas. O sistema político simplesmente não sobrevive sem máscaras, disfarces e mentiras. Certa vez, Jesus criticou os líderes religiosos comparando-os a sepulcros caiados. Por fora são belos, por dentro estão apodrecidos. Muitos fariseus mantinham um comportamento religioso modelar, mas as ocultas odiavam a ponto de matar. No Sermão do Monte, Jesus disse que não bastava não matar, era necessário não odiar o seu próximo. Ele queria dizer que podemos não matar fisicamente, mas matamos interiormente. Muitos matam emocionalmente seus colegas de trabalho, seus amigos e às vezes até as pessoas que mais amam, quando elas os decepcionam. Jesus compreendia todos os defeitos dos seus discípulos, mas não admitia que eles não fossem transparentes. O único que não aprendeu a lição foi Judas. Jesus ensinou-lhes a ser verdadeiros em toda e qualquer situação. Deu-lhes contínuos exemplos. Ele falava abertamente o que pensava.
Sabia que poderia ser preso ou morto, mas não se calava. Apesar de tudo que Jesus ensinou com perfeição, os discípulos ainda conservavam a ambição doentia pelo poder e disputavam internamente sobre quem seria o maior entre deles. No final de sua jornada na Terra, Jesus sabia que eles poderiam ter graves problemas de relacionamento após sua morte. Era possível que um fosse maior do que o outro. Entretanto, quem quisesse ser o maior deveria aprender a ser servo de todos. Quem tivesse a ambição de ser o maior em seu reino deveria ser capaz de se fazer pequeno. Com essas palavras, ele chocou a inteligência dos seus discípulos, pois inverteu valores cristalizados em suas mentes. Quem estabeleceu na história tal padrão para formar uma casta de líderes? Os líderes frequentemente querem que o mundo gravite em torno deles. Jamais se veem como servidores dos outros. Por aqui encerro definitivamente a síntese do livro O Mestre Inesquecível, de Augusto Cury. Que a paz seja com você e até o próximo sintetizador.